Diário de Notícias, hoje é quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Hugo Mota escolhe Arthur Lira para relatar o projeto de isenção do imposto de renda. Quest divulga nova pesquisa que aponta explosão na desaprovação do governo Lula. Senado do Brasil aprova a retaliação às medidas comerciais de Donald Trump. Trabalhador encontra recém-nascida em saco de lixo na zona norte do Rio e deve seguir com a adoção. E ainda a derrota do Fortaleza e os preparativos de São Paulo e Botafogo para a estreia na Copa Libertadores da América. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, escolheu o ex-presidente da Casa, Arthur Lira, para ser o relator do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000. A escolha deve ser oficializada amanhã. O presidente Lula enviou ao Congresso no mês passado o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para pessoa física, para quem ganha até R$ 5.000. A expectativa do governo é de que a nova faixa de isenção esteja em vigor em 2026 para a campanha presidencial. O governo estima uma renúncia tributária de cerca de 25 bilhões de reais com a medida e, para compensar a perda, o governo propôs fixar um patamar mínimo ao imposto de quem ganha a partir de R$ 50.000 por mês. Nesta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, escolheu o ex-presidente da Casa, Arthur Lira, para liderar o projeto. Hugo Mota já adiantou que o texto deve ser alterado pelos deputados. Uma proposta alternativa está sendo elaborada pelo partido de Lira e deverá ser considerada durante a tramitação do projeto. Uma pesquisa Quest mostrou hoje que a desaprovação de Lula chegou a 56% dos eleitores brasileiros. Esse é o pior índice desde o início do mandato. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que o governo Lula ainda não encontrou o caminho certo. Segundo a pesquisa, 56% dos eleitores desaprovam a administração petista, contra 41% de aprovação. O descontentamento com a atual gestão do Brasil também cresceu entre o público feminino. Hoje, 53% das mulheres não gostam do trabalho do presidente Lula. Os novos números também apontam um descontentamento na região preferida de Lula. 52% dos moradores do Nordeste ainda aprovam a gestão dele, mas a desaprovação cresceu e chegou a 46%. Entre os grupos etários, 64% dos jovens de 16 a 34 anos desaprovam o governo federal, um crescimento de 12 pontos em relação a janeiro. Entre a população de 35 a 59 anos, Lula é aprovado por 54%. Também pela primeira vez desde o início do mandato, a aprovação e a reprovação de Lula entre os mais pobres está empatada tecnicamente. 52% aprovam o presidente nesse segmento em janeiro e 45% desaprovam. E o Paraguai convocou o embaixador paraguaio no Brasil, Juan Angel, para consultas e pediu explicações ao embaixador brasileiro a dar explicações sobre a suposta espionagem do governo brasileiro. A chancelaria paraguaia anunciou a suspensão de todas as negociações do novo anexo C do Tratado de Itaipu Binacional, até que o Brasil faça esclarecimentos sobre a suposta ação. Segundo o chanceler Rubem Ramírez, esta é uma violação do direito internacional, a intromissão nos assuntos internos por parte de um país no outro. Segundo o governo paraguaio, o Ministério da Tecnologia da Informação e Comunicação do país está investigando a suposta ação brasileira ao sistema, que aconteceu entre 2022 e março de 2023. O ministro da Tecnologia da Informação e Comunicação, Gustavo Villati, afirmou que houve, sim, ordem da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar o Paraguai, durante 9 meses. No início da semana, o governo Lula negou que tenha feito ação hacker contra o governo do Paraguai para obter dados da negociação. A Agência Brasileira de Inteligência ainda não se manifestou. O Senado Federal aprovou o projeto que cria mecanismos e autoriza o governo a retaliar países que imponham barreiras comerciais a produtos brasileiros. As conversas começaram após as ameaças tarifárias de Donald Trump. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que a partir de quarta chegam ao fim os dias em que se aproveitaram dos Estados Unidos. A secretária acrescentou que as tarifas prometidas pelo presidente Donald Trump entrarão em vigor imediatamente após serem anunciadas.
Meu entendimento é que o anúncio das tarifas será feito amanhã. Elas entrarão em vigor imediatamente. Os parceiros comerciais dos Estados Unidos preparam uma resposta à nova onda de tarifas alfandegárias de Trump, que prometeu ser muito gentil em sua guerra comercial. No Brasil, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei de reciprocidade comercial. O texto permite ao governo brasileiro retaliar medidas comerciais que prejudiquem os produtos do país no mercado internacional. O projeto de lei da reciprocidade comercial foi aprovado por unanimidade na comissão em caráter terminativo, ou seja, o projeto segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados, sem necessidade de ser aprovado pelo plenário do Senado. Segundo alguns meios de comunicação americanos, Trump planeja fazer um grande anúncio na quarta-feira na Casa Branca, ao lado de membros de seu gabinete. O republicano prometeu na segunda-feira que será muito gentil com os parceiros comerciais dos Estados Unidos, que estão na expectativa dessa avalanche de novas tarifas. A Embraer afirmou que a Suécia se comprometeu a comprar 4 aeronaves C-390 Millennium. O modelo é usado para fazer transporte e lançamento de cargas e tropas. Os valores envolvidos não foram divulgados. E os ministros das Finanças e da Defesa de Israel visitaram a Cisjordânia ocupada e afirmaram que Israel está no território para ficar. O direito internacional considera a ocupação da região ilegal. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, afirmou que Israel está na Cisjordânia ocupada para ficar e defendeu os assentamentos judaicos no território palestino, apesar da ilegalidade, de acordo com o direito internacional. Ele afirmou que 2024 foi um ano recorde para as demolições do que os israelenses consideram construções árabes ilegais no território, ocupado por Israel desde 1967. A Judéia e a Samária são o berço da nossa pátria, a terra da Bíblia. Estamos aqui para ficar. Smotrich visitou a região ao lado do ministro da Defesa, Israel Katz, e utilizou o nome Samária que as autoridades israelenses dão ao território. Quase 3 milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, junto com quase 500 mil de israelenses que vivem em assentamentos que são considerados ilegais diante do direito internacional. Smotrich, figura importante da extrema-direita israelense, não escondeu o desejo de ver Israel anexar a Cisjordânia, assim como fez com Jerusalém Oriental, cidade predominantemente palestina, ocupada e anexada por Israel desde 1967. E Israel anunciou nesta quarta-feira que o exército do país vai expandir as operações na faixa de Gaza. Israel anunciou nesta quarta-feira que suas forças armadas estão expandindo as operações na faixa de Gaza para tomar grandes áreas do território palestino. A Defesa Civil do território afirmou que várias pessoas morreram nos bombardeios israelenses. Após quase 2 meses de trégua, Israel retomou em março a ofensiva aérea e terrestre contra o Hamas. Na terça-feira, o porta-voz em língua árabe do exército israelense divulgou uma mensagem pedindo que os palestinos seguissem para as zonas designadas e deixassem de servir como escudos humanos para o Hamas. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou em um comunicado que as forças do país pretendem ampliar a operação no território para destruir e limpar a área de terroristas e tomar grandes áreas que podem ser incorporadas às zonas israelenses de segurança. O exército do Estado hebreu já havia alertado na semana passada que passaria em breve a operar com força total em mais áreas do território cercado. Com as negociações para prolongar a trégua estagnadas, Israel retomou em 18 de março os bombardeios sobre Gaza e iniciou uma nova ofensiva terrestre no enclave governado pelo Hamas. O Ministério da Saúde de Gaza afirmou na terça-feira que 1.042 pessoas morreram nos novos ataques. Israel diz que não vai retroceder até que todos os reféns tenham sido libertados. A guerra se arrasta desde 7 de outubro de 2023, quando Hamas atacou o território israelense. Um congressista democrata quebrou o recorde do discurso mais longo no Senado dos Estados Unidos. Cory Booker passou mais de 25 horas criticando a atual gestão de Donald Trump. O congressista democrata Cory Booker quebrou o recorde de discurso mais longo no Senado dos Estados Unidos. Ele discursou por mais de 25 horas
e criticou o que considerou as ações inconstitucionais do presidente Donald Trump. O recorde de discurso mais longo no Senado era de Strom Thurmond, da Carolina do Sul, que falou por 24 horas e 18 minutos contra a Lei dos Direitos Civis em 1957. Simbolicamente, pouco antes de passar a marca das 24 horas, Corey mencionou com a voz trêmula devido à emoção e ao cansaço um de seus mentores, John Lewis, figura do movimento pelos direitos civis da década de 60. Corey retomou o slogan do ex-congressista democrata morto em 2020 ao convocar os americanos a criar uma boa desordem na sociedade diante das políticas de Trump. As regras do Senado são rígidas. O congressista não pôde se sentar nem fazer intervalos para ir ao banheiro. O único descanso permitido é o da voz, caso outro senador tome a palavra para fazer uma pergunta ao congressista que está no púlpito. Seu discurso maratônico não impediu o Partido Republicano, que tem maioria na Câmara, de realizar votações no Senado, mas serviu de inspiração para os democratas, cuja oposição ao governo tem sido até agora relativamente branda. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, pediu para que os promotores peçam pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar um empresário em Nova York. O comunicado chamou o assassinato de premeditado e afirmou que a decisão segue a agenda de Donald Trump para tornar a América segura novamente. A secretária de Justiça dos Estados Unidos, Pamela Bondi, anunciou que buscará a pena de morte para Luigi Mangione, o suposto autor do homicídio do CEO de uma companhia de seguros médicos em dezembro de 2024 em Nova York. Depois de uma cuidadosa consideração, ordenei aos promotores federais que busquem a pena de morte nesse caso, afirmou a secretária em um comunicado. Brian Thompson, presidente da United Healthcare, uma das maiores companhias de seguros médicos dos Estados Unidos, foi assassinado em 4 de dezembro quando ia participar de uma conferência de investidores da empresa. Segundo Bondi, o assassinato foi um ato de violência política que foi premeditado e a sangue frio. Mangione, um engenheiro de 27 anos, foi preso em uma pequena localidade do estado da Pensilvânia. Ele se declarou inocente das 11 acusações que enfrenta no Tribunal de Manhattan, entre elas a de homicídio como ato terrorista. Mangione também é acusado por um tribunal federal por homicídio e posse de armas. A defesa de Mangione declarou que a decisão de executar seu cliente é política e vai contra a recomendação dos promotores federais locais e a lei e os precedentes históricos. Embora a pena de morte tenha sido abolida no estado de Nova York, as acusações que enfrenta a nível federal podem sentenciá-lo à morte. Mas cabe ao júri popular determinar se ele é culpado e se deve ser condenado à pena capital. O exército chinês afirmou que simulou ataques durante as manobras militares ao redor da ilha de Taiwan. Os Estados Unidos criticaram as movimentações e afirmaram que colocam em risco a segurança da região. O exército da China simulou ataques a portos e instalações de energia durante manobras com munição real nesta quarta-feira nas imediações de Taiwan. Pequim reivindica a ilha de governo autônomo como parte de seu território. O governo dos Estados Unidos, principal fornecedor de armas de Taiwan, criticou as manobras como táticas de intimidação e alertou que servem apenas para aumentar a tensão e colocar em risco a segurança regional e a prosperidade mundial. Batizadas como Trovão do Estreito 2025A, os exercícios acontecem no centro e ao sul do Estreito de Taiwan, que separa a ilha da China continental. Esta via é uma artéria crucial para o comércio marítimo global e um dos principais focos de tensão entre Washington e Pequim. O Ministério da Defesa de Taiwan informou que foram detectados ao redor da ilha 27 aeronaves e 21 navios militares, além de 10 barcos da Guarda Costeira. Na terça-feira, a China mobilizou forças terrestres, navais e aéreas para os exercícios, que, segundo o Exército, buscavam treinar ataques de precisão e um bloqueio de Taiwan. Nos últimos anos, a China recorreu diversas vezes ao envio de suas forças para o entorno da ilha, que mesmo com pouco reconhecimento diplomático oficial, tem governo, moeda e militares próprios. A disputa entre Pequim e Taipei remonta a 1949, quando as tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perderam a guerra civil para os comunistas liderados por Mao Tse-tung
e fugiram para Taiwan. Um estudante chinês foi condenado por drogar e estuprar 10 mulheres no Reino Unido. A polícia acredita que dezenas de outras mulheres também tenham sido vítimas desse homem. O comandante da polícia informou também que o suspeito utilizava câmeras escondidas para filmar os estupros e roubava pertences das vítimas como lembranças. A pena será anunciada no dia 19 de junho. Começou hoje a obrigatoriedade de uma autorização eletrônica de viagem para turistas que queiram entrar no Reino Unido. O valor da autorização é de cerca de R$120. Os turistas europeus que chegarem ao Reino Unido a partir desta quarta-feira vão precisar de uma autorização eletrônica de viagem, uma ETA, que as autoridades britânicas afirmaram que vai reforçar a segurança nas fronteiras. Depois de impor esse sistema em janeiro a cidadãos de 50 países, entre eles Estados Unidos, Canadá e Austrália, agora é a vez dos turistas de cerca de 30 países europeus precisarem solicitar autorização para entrar nos 4 países do Reino. Yeah, I mean it's an extra step. You have to apply for the ETA. Assim, é um passo a mais. Você tem que aplicar para o ETA e torcer para ser concedido. Você não sabe exatamente o que acontece depois disso. Mas é menos trabalhoso do que o requerimento de um passaporte, que foi adicionado há 3 anos. Antes, você podia viajar com uma identidade. Foi uma mudança maior. That was a bigger change for me personally. Just before traveling, I think today might be the first day. Logo antes de viajar, acho que hoje é o primeiro dia, tive que baixar um aplicativo, colocar minhas informações e em 20 minutos recebi no e-mail minha aprovação para viajar. In my email inbox to travel. Para obter a autorização, os viajantes devem pagar 10 libras, equivalente a pouco mais de R$88, valor que vai aumentar para R$117 a partir da semana que vem. O documento, que está disponível desde 5 de março, vai permitir que o turista permaneça no Reino Unido até 6 meses por vez, com a opção de entrar e sair do país por 2 anos, sem precisar renová-lo. O processo é parecido ao imposto pelos Estados Unidos, com um documento chamado ESTA. Com a exceção da Irlanda, todos os cidadãos da União Europeia, menores e adultos, devem solicitar a autorização, a não ser aqueles que tenham visto de residência no Reino Unido. Um grande incêndio causado por um vazamento de um gasoduto forçou o isolamento de uma área residencial na Malásia. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Os bombeiros de Selangor tiveram muita dificuldade para controlar o fogo em um gasoduto da região próxima à capital Kuala Lumpur. O grande incêndio, causado por um vazamento, forçou o isolamento de uma área residencial e feriu mais de 100 pessoas na Malásia. As chamas eram visíveis a quilômetros de distância. A válvula do gasoduto da empresa petrolífera estatal Petronas foi fechada para conter as labaredas. Pelo menos 60 feridos tiveram de ser hospitalizados, mas nenhuma morte foi confirmada. Cerca de 50 casas foram afetadas pelo incêndio no dia em que os moradores celebravam o feriado do Eid, o festival que marca o fim do Ramadã, o mês sagrado muçulmano do jejum. Uma investigação já foi aberta para apurar as causas do incêndio. E subiu para 2.900 o número de mortos após o terremoto em Mianmar. As autoridades locais disseram que mais de 4.500 pessoas ficaram feridas. O balanço do forte terremoto que atingiu Mianmar na semana passada subiu para mais de 2.700 mortes e 4.500 feridos. Centenas de pessoas estão desaparecidas, mas os números podem aumentar conforme as equipes de socorro consigam chegar a cidades e vilarejos isolados pela catástrofe. O tremor de 7,7 graus de magnitude e a pouca profundidade foi tão potente que derrubou prédios em Bangkok, na Tailândia, a 1.000 quilômetros de distância e também foi sentido na China. Mianmar respeitou nesta terça um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. As sirenes soaram ao 12h51, horário exato em que o terremoto começou. O epicentro foi localizado no centro do país, perto de Mandalay, a segunda maior cidade que foi severamente destruída. Apesar do clima de desespero, uma mulher de cerca de 60 anos foi milagrosamente resgatada na capital birmanesa, Naypyidaw,
depois de ficar presa nos escombros por 91 horas. Muitos outros não tiveram a mesma sorte. A vida ou a morte depende da sorte deles. Claro que será ótimo se estiverem vivos. Nossos corações não estão pesados, ainda tenho esperança de que estejam vivos. Se não estiverem, quero enterrá-los adequadamente. Por favor, ajude se puder. Na vizinha Tailândia, pelo menos 20 pessoas morreram no terremoto, que causou o colapso de um arranha-céu de 30 andares em construção em Bangkok, deixando dezenas de trabalhadores presos. E no próximo bloco, o trabalhador encontra recém-nascida em saco de lixo na zona norte do Rio de Janeiro. E ainda, arquiteto é morto após reagir à tentativa de roubo em São Paulo. Uma história que chocou o Brasil. Um gari encontrou uma recém-nascida dentro de uma sacola de lixo na zona norte do Rio de Janeiro. Samuel da Silva Santos afirmou que pretende iniciar o processo de adoção da criança. Aí, cara, que a gente encontrou aqui no lixo aqui agora, ó. Uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma caixa ao lado de uma lixeira. O gari Samuel, durante o serviço, foi quem encontrou a criança entre os resíduos. Pode estar pela dona de câmera, pela malha aqui, quem vai pro metro aqui. Recém-nascido. Assim, é emocionante porque é uma guerreira, né, cara? E, assim, pô, ela nasceu de novo. Eu tenho 3 filhos e poxa, é muito... Desculpa. É emocionante tu, né? Tem pessoas que não querem ter e não podem, tem pessoas que têm e faz esse tipo de coisa, cara. Era mais fácil chamar alguém, ou você quer, do que jogar. Um vídeo de Samuel segurando a menina, encontrada em meio ao lixo, viralizou nas redes sociais. Uma menina. Cara, tá tudo fechado, a rua não tem nada. Que isso? Foi quando o meu amigo Samuel pegou ela no braço, acho que ela se sentiu mais acolhida, né? E que ele colocou ela no braço, ela se sentiu um pouco mais quente. Foi quando ela começou a abrir os olhos, entendeu? Então ali foi uma emoção muito grande mesmo. A menina foi levada para receber atendimento médico e sua condição é estável. Samuel quer adotá-la. Eu falei, não vai não, é minha, eu vou entrar para adoção porque eu quero ela para mim. É um desejo, porque ela, né, precisa de alguém que dê amor, que dê carinho, que de repentemente possa até outras pessoas adotar, mas será que vai tratá-la como uma pessoa como que ela merece? A polícia está tentando identificar a criança e descobrir quem a abandonou. A pessoa joga no lixo. No lixo, cara, ser humano, cara. Um homem foi preso suspeito de torturar, matar e queimar o corpo do patrão na zona norte do Rio de Janeiro. A investigação aponta que o preso trabalhava para Geraldo de Souza Costa, dono de uma rede de barbearias, e que Matheus Fonseca teria ido até a unidade de Madureira e cometido o crime. Ele levou também pertences da vítima e as imagens de câmeras de segurança. Matheus deve responder por latrocínio e ocultação de cadáver. Um homem de 29 anos morreu e outros 2 ficaram feridos após uma explosão em uma fábrica de gás na região metropolitana de Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu no momento em que os funcionários estavam carregando um cilindro de oxigênio na empresa. Com a explosão, um homem de 52 anos ficou gravemente ferido e outro de 30 anos teve ferimentos moderados. Os 2 foram levados para o Hospital São José, na cidade de São José dos Pinhais. Um outro funcionário da empresa escapou da explosão por minutos. Segundo o relato, ele foi chamado pela esposa para socorrer o filho que tinha acabado de cair de bicicleta. A Polícia Civil informou que vai investigar o que causou a explosão. Um arquiteto morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto no Butantã, na zona oeste de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, 2 suspeitos em uma motocicleta estavam cometendo roubos na região. Em determinado momento, abordaram o veículo da vítima. Testemunhas afirmam que o arquiteto tentou acelerar o carro para fugir, quando um dos criminosos efetuou disparos e atingiu a nuca da vítima.
A polícia militar recuperou uma das motocicletas usadas no crime e está analisando imagens de radares e câmeras de segurança para tentar identificar o paradeiro dos criminosos. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que o número de homicídios dolosos na cidade aumentou 16% no primeiro bimestre deste ano. Foram registrados 94 casos, com um total de 95 vítimas. Por outro lado, o número de latrocínios, roubo seguido de morte, teve redução de 25%, apenas 9 casos registrados. Uma idosa de 67 anos morreu atropelada por um caminhão-pipa na noite de ontem no bairro Campo Belo, na zona sul da capital paulista. As imagens divulgadas não mostram como que o acidente aconteceu, mas após a passagem do caminhão, a idosa foi vista caída no chão. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial. A Prefeitura de São Paulo inaugurou hoje, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o primeiro centro municipal para as pessoas com transtorno do espectro autista. O espaço fica em Santana, na zona norte da cidade. O primeiro centro para pessoas com transtorno do espectro do autismo foi inaugurado hoje em Santana, na zona norte da capital. Com cerca de 5.000 metros quadrados, o centro na Avenida Santos Dumont é uma área de convivência e atividades esportivas para ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes autistas. Segundo a gestão Ricardo Nunes, o local tem capacidade para mais de 300 sessões individuais de atendimento e mais de 1.400 atividades coletivas. No espaço são ofertadas oficinas de música, dança e teatro, além de aulas de natação, atletismo e futebol. O equipamento foi batizado com o nome da ex-procuradora do município, Marina Magro, que morreu no ano passado. Ela era mãe de um jovem com autismo e militou na causa das crianças com esse tipo de espectro durante décadas. A gestão Nunes prevê a construção de outros 3 serviços desse tipo na cidade até o final do atual mandato do prefeito, em 2028. E a seguir, o Ministério Público da Espanha vai recorrer da decisão que anulou a condenação de Daniel Alves. E ainda, os gols da Libertadores e os preparativos de São Paulo e Botafogo. O ator Val Kilmer morreu aos 65 anos em Los Angeles, na Califórnia, vítima de uma pneumonia. Ele ficou famoso interpretando personagens no filme Batman Eternamente, em 1995, e também em Top Gun. Morreu aos 65 anos o ator americano Val Kilmer. O artista foi vítima de uma pneumonia, segundo sua filha Mercedes informou ao jornal The New York Times. Grande estrela de Hollywood nas décadas de 1980 e 90, Kilmer interpretou o personagem Iceman em Top Gun e deu vida a Jim Morrison no filme The Doors, de Oliver Stone, e encarnou o super-herói de Gotham em Batman Eternamente. Em 2014, o ator foi diagnosticado com um câncer na garganta, do qual se recuperou, mas o tratamento provocou a perda da voz, como os fãs viram em sua participação especial como Iceman na aguardada sequência Top Gun Maverick de 2021. Kilmer iniciou a carreira no teatro e foi a pessoa mais jovem a ser aceita na renomada Juilliard School de Nova York. Ele fez sua estreia no cinema em 1984 com a comédia Top Secret. Após alguns fracassos, o ator começava a se reerguer na década de 2010, quando o câncer interrompeu sua carreira. E agora você vai assistir uma reportagem especial sobre a aldeia indígena de Raoni, um oásis de preservação na floresta amazônica. Mesmo sem mapa, é fácil reconhecer a entrada da terra indígena Capoto-Jarina, em Mato Grosso. No caminho que demarca a região, a paisagem muda radicalmente, da monotonia da monocultura à abundância da floresta. Este é o lar do cacique Raoni Metuktiri, o líder indígena mais influente do Brasil. Sua aldeia é há décadas o coração de uma luta bem-sucedida contra o desmatamento em uma área devastada pelo garimpo ilegal e outros crimes ambientais. Eu não aceito a exploração de mineração dentro dos territórios indígenas, principalmente em nosso território Caiapó.
para poder manter a natureza do jeito que está, da forma que está, para não ter esse problema de clima, porque isso provoca a mudança climática. Então, a preocupação é que se continuar com essa atividade ilegal, nós vamos sofrer as consequências. Seguindo o rio Xingu, chega-se a Metuktiri, uma aldeia de 400 habitantes com casas de palha e madeira ao redor de um amplo círculo com uma estrutura no centro para os homens guerreiros. Enquanto o garimpo e a destruição florestal avançam em outras terras indígenas, o território Capoto-Jarina permanece livre de desmatamento, com 0,15% de seu território afetado entre 2008 e 2024. Cerca de 1.600 indígenas que habitam a área utilizam duas estratégias: patrulhas periódicas e conscientização dos jovens para que não se deixem corromper pelo dinheiro do crime ambiental. Não aceitamos garimpos aqui no nosso território nem extração de madeira. Nós somos um povo que resiste nessa luta contra a destruição que os garimpeiros e madeireiros fazem no território indígena. Estamos aqui com a nossa resistência nessa luta. O Brasil demarcou Capoto-Jarina em 1984, após Raoni tomar como reféns funcionários da ditadura militar para pressionar as autoridades. Desde então, o desmatamento é crime, segundo a legislação brasileira, que considera protegidas as áreas indígenas demarcadas. Com uma área 4 vezes maior que a cidade de São Paulo, a terra indígena é mantida a salvo pelo Estado com o apoio das aldeias. De acordo com Jorge Dantas, porta-voz do Greenpeace, nos últimos anos apareceram grupos criminosos muito organizados que investem no garimpo como o Comando Vermelho. O garimpo é um problema que ameaça o modo de vida tradicional, ameaça as florestas, ameaça o equilíbrio climático do planeta. Então, quando a gente fala de garimpo dentro de terra indígena, é muito importante a gente lembrar que a gente está falando de uma atividade criminosa que merece ser eliminada e combatida não só pelas autoridades, mas pela sociedade brasileira em geral. Embora Capoto-Jarina permaneça livre do garimpo, outra ameaça florestal pesa sobre a aldeia Metuktiri, o fogo. O calor e a seca agravaram, em 2024, os incêndios na Amazônia, que costumam ser iniciados pela ação humana, por exemplo, para abrir espaços para o gado ou a agricultura. Eu queria dizer que vai ocorrer a COP30, que o presidente Lula representa o nosso país, nos representa quando fala para o mundo, para que as pessoas nos respeitem, povos indígenas, e respeitem o nosso território, porque a destruição está cada vez mais próxima. Nós precisamos que as pessoas nos vejam e se distanciem para que possamos sobreviver do nosso jeito em nosso território. A OpenAI anunciou nesta semana que levantou 40 bilhões de dólares em uma nova rodada de financiamento. E com isso, a empresa passa a ser avaliada em mais de 300 bilhões de dólares e chegou ao patamar da SpaceX e também do TikTok. De acordo com a dona do ChatGPT, os recursos serão usados em pesquisa de inteligência artificial, expansão de infraestrutura computacional e aprimoramento de ferramentas. A Microsoft também deve ser uma das empresas a injetar recursos na OpenAI até o final do ano. E o Ministério Público da Catalunha anunciou hoje que vai recorrer da decisão que anulou a condenação por estupro do ex-jogador brasileiro Daniel Alves. Na última sexta-feira, a Justiça da Espanha absolveu o ex-jogador, apontando inconsistências e falta de confiabilidade na acusação. O Ministério Público da Espanha anunciou nesta quarta-feira que vai recorrer ao Supremo Tribunal contra a sentença de uma corte de apelação que anulou a condenação de prisão por estupro do ex-jogador brasileiro Daniel Alves. O MP da Comunidade Autônoma da Catalunha anunciou a intenção de apresentar recurso de cassação contra a sentença do Tribunal de Apelação. A Corte de Apelações anulou na semana passada a condenação de 4 anos e 6 meses de prisão por estupro de uma mulher em 2022, que a Audiência Provincial de Barcelona tinha determinado contra Alves no ano passado. A pena foi anulada depois que magistrados encontraram insuficiências probatórias na decisão e por considerarem que o testemunho da denunciante não era confiável. Além disso, foi rejeitado o recurso apresentado contra a primeira sentença pelo Ministério Público, que tinha solicitado uma pena de 9 anos de prisão para o ex-atleta e da acusação particular, que pedia 12 anos.
Os fatos ocorreram no banheiro da área reservada de uma casa noturna de Barcelona na madrugada de 31 de dezembro de 2022, onde a denunciante afirmou que o ex-jogador brasileiro a havia forçado a manter relações sexuais. Alves, que mudou de versão várias vezes, alega que foram consentidas. Com a decisão, os 4 magistrados de apelação absolveram o ex-jogador do Barcelona, que estava em liberdade condicional há 1 ano, depois de passar 14 meses na prisão, e anularam as medidas cautelares. A decisão foi muito criticada por setores feministas, assim como por vários ministros do governo de esquerda de Pedro Sánchez. E começou ontem a Copa Libertadores da América, mas o início não foi muito bom para o Fortaleza. Vamos ver. O Fortaleza abriu os trabalhos dos times brasileiros no torneio internacional. E esse início não foi muito animador. O Leão do Pici recebeu na Arena Castelão o Racing da Argentina com a casa cheia. E olha, os argentinos vieram para o Brasil com sede de vitória. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Maximiliano Salas bateu cruzado e abriu o placar. No início do segundo tempo, o Racing trocou passes e chegou ao gol com Agustín Almendra, após rebote da defesa. O terceiro foi marcado por Sosa, de cabeça, após uma cobrança de escanteio. No final da partida, os números revelaram a superioridade do adversário. O time de Buenos Aires chutou 24 vezes, enquanto os brasileiros apenas 14. Daqui a pouco, outros 2 brasileiros entram em campo. São Paulo vai à Argentina enfrentar o Tajeres e o Botafogo viajou para o Chile para encarar a Universidade do Chile. As 2 partidas começam às 9h30. Amanhã a gente mostra, claro, todos os detalhes aqui no Diário de Notícias. E hoje a gente fica por aqui com as principais notícias do Brasil e do mundo, mas amanhã a gente está de volta a partir das 7 da noite. Até lá você fica muito bem informado acessando o YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Diário de Notícias em 2 minutos. Uma boa noite e até amanhã.